Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Na aula de hoje a gente vai chegar neste resultado aqui, ó. O flyer ficou bem interessante aqui, a gente vai chegar nesse resultado aqui somente no Canva gratuito. Tá vendo que o pós-produção, como sempre, ó, se você reparar, ele dá bastante cor para a imagem dos jogadores, para o troféu, para as cores da identidade da Copa do Brasil. Tá vendo? Então fica até o final que você vai entender como é simples chegar neste resultado no Canva gratuito. Né? Desta vez não tem nenhum problema neste flyer, não coloquei a imagem do técnico errado. Criei um flyer ontem, ó, as imagens estão na descrição, ok? Então só baixar as imagens, vocês vão conseguir me acompanhar na criação de hoje. Criei um flyer ontem da final, né, do PSG e Flamengo e acabei errando o técnico. Gente, acontece, não vou tirar o flyer do ar. Para quem quiser criar aquela aula lá, é só mudar a imagem do técnico, não tem segredo, tá? Ali foi só uma confusão mesmo e acontece. Mas enfim, vamos lá para a criação de hoje, ó. Resolução de 1080 por 1350, resolução de feed para Instagram, tá? Então 1080 pixels de largura por 1350 pixels de altura, beleza? Então vamos para a criação de hoje, não tem segredo. Vamos lá, ó. Eu vou ensinar vocês a diagramar essas informações primeiro, então vamos lá. Vou copiar os dois logos aqui para facilitar o processo. Então eu vou colocar os dois logos aqui, ó. E esse espaçamento que a gente tem entre os dois logos, ó, a gente pode descer mais os dois logos, eles estão mais ou menos essa altura aqui da imagem, quer ver? Isso. Então esses dois logos a gente pode deixar aqui e a gente vai deixar um espaço no meio para a gente diagramar as informações. Pela primeira vez em um tutorial estou utilizando a fonte padrão do Canva, né, que é essa fonte aqui, Open Sans, tá? Então a gente vai escrever aqui, ó, final dessa forma. Você quer ter acesso a mais de 140 artes profissionais prontas para editar no Canva gratuito agora mesmo? Você recebe essas artes em dois formatos, tanto como para feed como para stories, totalizando quase 300 artes prontas. E a melhor parte é que toda semana esse número só aumenta. Você recebe de 5 a 7 artes novas, nos dois formatos. Em um mês você já recebeu praticamente 60 artes novas, tudo isso sem pagar nada a mais. Mas não para por aí, você ainda recebe um super book de bônus com a teoria do design gráfico para iniciantes, onde são mais de 40 páginas de conteúdo explicando como criar artes profissionais de um jeito simplificado. Além disso, você ainda recebe aulas exclusivas na prática para aprender a criar os fundos esportivos, os famosos backgrounds das artes. Conhece os melhores apps do Canva, aprende posicionamentos estratégicos das imagens dentro do seu flyer, técnicas de composição, escolha de cores e muito mais. E por último, isso não poderia faltar, uma comunidade exclusiva de membros, onde eu participo e tiro dúvidas. Lá a gente troca ideias sobre criações dentro do Canva. Agora pensa comigo, tudo isso, aulas exclusivas, comunidade exclusiva, atualizações toda semana, quase 300 artes, daria fácil por menos uns R$150 mensais, concorda? Mas hoje você vai pagar apenas R$47. É isso mesmo, R$47. É menos que uma pizza, e esse valor é pago uma única vez e o acesso é vitalício. Mas como todo mês tem praticamente 60 artes novas, esse valor provavelmente vai dobrar, então não perde tempo. Clica no link fixado no primeiro comentário e garante seu acesso ao pack agora mesmo. Final dessa forma, ó, então a gente pode aumentar aqui, ó, e coloquei no negrito, como vocês podem ver, ó, final. Então a gente vai utilizar esse espaço aqui do meio para estar inserindo essas informações, tá? Então final a gente vai deixar dessa forma, tá? Vou duplicar, escrever, ó, Copa do Brasil. Vou diminuir isso aqui, ó. Vou girar. Vou diminuir aqui, ó. Copa do Brasil, tá vendo, ó? Final, Copa do Brasil, ó. O Vasco posso aproximar um pouquinho mais. Deixa mais ou menos assim, ó. Beleza. Agora eu vou duplicar essa informação e escrever, ó, jogo. Posso deixar essa informação aqui, ó, jogo. Opa. De ida. Vou diminuir isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Então essas informações, jogo de ida, eu vou entrar aqui nas camadas, vou selecionar as duas informações, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vou entrar nas camadas aqui, ó. Jogo de ida, selecionei segurando um Ctrl do teclado, tá? Então tô com os dois selecionados, vou em efeito, vou aplicar um vazado aqui neles, vou deixar mais ou menos aqui no 20, beleza? Então aqui a gente já tem, né, essa diagramação bem interessante aqui, ó, Copa do Brasil, final, jogo de ida, beleza? Então aqui, ó, vou duplicar o Copa do Brasil e vou colocar aqui embaixo, ó, deixa eu só, pronto, agora sim, a gente pode escrever aqui, ó, quarta-feira, 17/12
Neoquímica Arena. Deve ter algum acento aqui no Química, eu não me recordo muito bem onde que é esse acento, então vou deixar sem acento, tá? Mas não precisam me atacar não. Então vamos lá, Neoquímica Arena, vou tirar o negrito, vou deixar mais ou menos aqui, ó, posso diminuir essa informação e deixar aqui, beleza? Então aqui em elementos eu vou pegar um quadrado, ó, vamos lá, ó. E o quadrado, esse quadrado aqui, ó, colocar a espessura de traço de 2, cor branca, o azul eu vou retirar aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho esse efeito aqui, ó, onde eu vou seguir aqui o tamanho das informações de cima, tá vendo? Meio que eu colocando aqui, ó, tanto no final do Corinthians e do Vasco aqui, pra gente ter esse formato quadrado aqui, ó, na diagramação. Tá vendo que a gente tem um quadradinho bem interessante aqui, ó. A gente pode deixar aqui essas informações, a gente pode até aumentar um pouquinho mais, ó, para fazer mais sentido, tá vendo? Ó, posso deixar aqui dessa maneira aqui, tá? Ó. E posso também espessura, vou deixar no 1, acho que é melhor. Então beleza, tem essa informação aqui, ó. Legal, a gente diagramou a parte, digamos que a parte um pouquinho mais trabalhosa da nossa imagem. Então vamos agora para a criação, vamos pegar as imagens, ó, o Felipe Coutinho, ele vai vir aqui. A gente pode aumentar o Felipe Coutinho, deixar ele mais ou menos aqui. Vou colocar ele lá embaixo. Então ele tá mais ou menos aqui, tá vendo, ó? Tá bem aqui, pra falar a verdade, ó. Ele puxando aqui. O garro, a gente pode colocar ele aqui, ó. Então a gente tenta seguir o mesmo tamanho do jogador, tá vendo, ó? Então você vai comparando aí o corpo do jogador e tal, assim, por exemplo, a orelha, né, o tamanho da cabeça, pra a imagem ficar assim, simétrica, né? Ter essa simetria aí, pra não gerar nenhum desconforto. Então a gente pode deixar a imagem do garro lá embaixo também. E agora a gente vai aqui, ó, pegar um quadrado aqui dentro das formas, tá vendo? E a gente vai criar um gradiente aqui, ó. Então preto, gradiente, preto, terceira cor. A gente pode deixar, pode transparecer a terceira cor. Então eu tenho esse gradiente aqui, ó. Vou colocar o fundo da imagem, eu não comentei, mas acho que vocês perceberam que a gente tá no preto, né? Então é importante destacar isso, tá vendo, ó? Não tinha comentado, mas estou comentando agora. Porque no primeiro momento você vai estar no branco aqui, então você tem que colocar no preto, tá? Gradiente no preto, ó, tá vendo? Então esse gradiente aqui, ele vai vir apenas acima dos jogadores, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro das camadas, tá vendo? Porque aí a gente não cobre essas informações aqui que elas são importantes, tá vendo? Então a gente suaviza o corte entre as imagens, tá vendo? E tem este efeito aqui. Beleza. Troféu da Copa do Brasil. A gente vai entrar nas camadas, jogar ele lá embaixo, apenas acima do background também. Tá, ó. Então a gente pode deixar mais ou menos aqui, ó, quer ver? Ele tá até um pouquinho maior. Beleza, o troféu da Copa do Brasil tá aqui, ó. Legal. Agora, essa imagem aqui a gente vai fazer o seguinte procedimento. Vocês vão receber a imagem assim, mas o que eu fiz aqui, ó? Eu aumentei ela, tá? E cortei no meio aqui, ó. Deixei ela mais ou menos assim. E joguei ela lá embaixo. Ela tá lá embaixo, tá vendo? Então assim, a ideia é que esse efeito aqui ele apareça mais ou menos aqui, tá vendo? Ó? Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Então tá até menor, vou diminuir a imagem. O efeito tá mais ou menos aqui, ó. Tá vendo, ó? Então posso, por exemplo, aumentar mais um pouquinho até o meio aqui. E agora eu vou duplicar a imagem, tá vendo que eu tenho a mesma imagem? E vou inverter, tá? Então a gente tem este resultado aí, ó, tá vendo? Ó? E aí você fala, isso é muita criatividade, cara. Mas a gente tem esse resultado aqui, ó, porque a imagem está no formato paisagem, né? E a nossa imagem original, né, o nosso flyer aqui, a nossa composição, ela está no formato retrato. Então a imagem meio que não casa. Então a gente tem que usar a cabeça aí para chegar nesse efeito aqui, ó. E agora, né, esse gradiente aqui, ó, eu vou duplicar ele e vou posicionar ele mais ou menos dessa forma aqui, ó. Um pouquinho aqui. Vou dar uma escurecidinha aqui, ó, no garro, assim, ó, de leve, tá vendo? Bem de leve, só um detalhezinho que eu vou aplicar do outro lado também, ó. Então eu dupliquei para quem acompanhou, né? Dupliquei o gradiente, esse gradiente por 3 vezes, tá? Ó. Deixa eu mostrar para vocês aí, ó. O gradiente tá aqui 3 vezes, tá, gente? Então beleza. Agora, essa imagem aqui, ó, por exemplo, a gente pode jogar ela aqui de novo, né? E aqui varia muito do efeito que, né, deixa eu
retificar essa explicação. Aqui a gente tem a nossa imagem e a gente tem a possibilidade de usar esse lado ou esse lado para a gente aplicar isso aqui embaixo. Então a gente pode, por exemplo, eu vou fazer exatamente do jeito que eu fiz, né, na minha imagem original, mas tem outros jeitos de fazer, mas eu não vou me prolongar nesse vídeo, beleza? Então tocar minha imagem aqui, eu vou em aplicativos, ó, e vamos fazer essa busca aqui, ó, imagem Blender. Quem conhece o canal já sabe qual aplicativo que é, mas a gente vai estar utilizando esse aqui. E aí com essa imagem selecionada, por exemplo, eu posso, ó, deixa só o aplicativo carregar, eu posso selecionar a primeira opção, e aí aqui, ó, tenho duas bolinhas que eu consigo ir modificando, tá vendo? Então vou vir aqui para esse efeito, vou utilizar esse espaço aqui, ó, então vou deixar mais ou menos dessa forma, tá vendo? Isso aqui vai permitir que a gente recorte, a gente tenha essa suavização como se fosse um gradiente, tá? Para mim colocar essas informações aqui na ponta, ó, então eu vou deixar mais ou menos assim, ó, tá vendo? Ó? E vou salvar. E agora eu tenho a imagem nesse estilo aqui, ó, tá vendo? Ó? Que aí eu já consigo, né, invertendo, por exemplo, ó, eu já consigo aplicar a imagem aqui, ó, tá vendo? Ó? Consigo deixar ela mais ou menos aqui. Posso deixar ela aqui, ó, tá vendo? Ó? Então aqui eu ganho os detalhes da Copa do Brasil e tudo mais, tá vendo? Ó? E não interfere em nenhuma informação aqui, por exemplo. Eu posso duplicar isso aqui e inverter, procedimento igual lá em cima. E aí a gente tem esse estilo aqui, ó, tá vendo? Bem legal aqui, ó. E é isso aqui a gente pode deixar abaixo das informações aqui, ó, por exemplo. Deixar apenas acima dos gradientes, tá? Então, tá aí, ó. Ó que interessante que fica, tá vendo a ideia? E aí, por último, o que falta é só a gente dar uma contornada aqui, ó, no troféu. Mas antes, eu vou em editar aqui. Eu vou mostrar para vocês que a gente pode aplicar um pouquinho de contraste no Felipe Coutinho. Talvez um pouquinho de brilho. 5% de nitidez e 5% de claridade. No Garro, o procedimento idêntico, tá? 5% de nitidez, 5% de claridade. Contraste em 10%. Brilho em 5%. Legal. Agora, para fazer um contorno interessante nesse troféu, a gente dá uma destacada legal nele. A gente pode vir aqui em elementos. A gente pode fazer essa busca aqui, ó, Lens Flare, tá? E a gente vai estar utilizando esse elemento aqui. E a gente vai entrar nas camadas. A gente vai jogar esse elemento lá atrás, ó. Então esse elemento ele tá aqui, tá vendo, ó? Eu vou jogar ele lá atrás, acima, abaixo do troféu. Ele vai ficar apenas acima do background aqui, ó. E a gente já tem um brilho, tá vendo, ó? Então esse brilho, por exemplo, eu posso posicionar ele aqui, ó. E aí eu quero aplicar ele do outro lado. O que eu faço? Eu duplico o elemento e giro o elemento, tá vendo? E aí a gente já ganha esse destaque aqui no troféu bem interessante, tá vendo? Fica bem legal. Então esse brilho aqui eu vou colocar um pouquinho para fora, esse lado aqui, ó. Tá vendo? Vou duplicar aqui em cima, vou aplicar o efeito aqui em cima também, ó. Opa. Deixa eu achar ele aqui, ó. Ele tá bem... Cadê ele? Ele tá bem aqui em cima, beleza. Achei ele, vou aplicar ele aqui, ó. Vou duplicar e aplicar ele aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho esse elemento 4 vezes, se vocês olharem nas camadas, né? Que foi o que eu precisei utilizar aí para dar esse destaque bem interessante pro troféu. Vou diminuir um pouquinho e deixar ele assim. Aí você vê que o troféu ele tá bem destacado, tá vendo? Ó, ficou muito interessante. E agora a gente pode baixar a imagem, né? Vamos deixar aqui, ó, a imagem, baixar a segunda imagem aqui, que foi a imagem que eu acabei de criar, pra gente poder aplicar o pós-produção. Eu acredito que não falta mais nada, ó. Falta mais nada, tá vendo? Só o troféu que ele tá um pouquinho maior. Então, eu sou um pouco perfeccionista. Então, vou trazer o Felipe Coutinho um pouquinho para trás, o Garro um pouquinho para trás e vou tentar chegar no resultado original. Então, aqui eu tô só selecionando tudo aqui para dar uma aumentadinha aqui e posicionar aqui no centro, ó. Opa. Deixa eu só posicionar o troféu aqui no centro para a gente poder baixar a imagem, ó. Posso deixar o troféu mais ou menos aqui, dar uma aumentadinha aqui, ó, e deixar ele aqui, ó. Prontinho. Agora eu vou baixar a imagem novamente. Esse perfeccionismo eu acho que ele me atrapalha um pouco às vezes, mas é importante aí pra gente chegar no resultado mais parecido. Agora já tá mais parecido, tá vendo? O troféu só tá um pouquinho pra baixo, aí eu já não vou mexer, porque pra não prolongar mais o vídeo. Então, no momento que eu gravei esse vídeo, eu tô com faltando 16 inscritos pra me bater 1000 inscritos. Então, se você não é meu inscrito, cara, se inscreve aí, me dá essa força pra me chegar nos 1000 inscritos. E se você estiver vendo esse vídeo depois, comenta aí também quantos inscritos o canal já tá, né?
Qualquer comentário ele é muito bem-vindo e me ajuda muito, beleza? Então vamos lá, ó. A imagem original tá aqui, baixei ela, vou aplicar ela aqui, ó. Vou vir em editar aqui, e aí eu posso começar aqui, por exemplo, com 10% de contraste, posso colocar 10% de brilho, posso colocar 10% de saturação, posso colocar 15% de nitidez, posso colocar 15% de claridade. E posso, por último, vir em efeitos, né, filtros na verdade. E aqui é gosto, tá? Por exemplo, você pode gostar do aero, você pode achar que ele faz mais sentido, talvez você tire a intensidade e goste do aero. Tem vários aqui, você vai testando, né? O Capri, por exemplo, ele fica interessante, mas eu não gostei muito do Capri não. Eu preferi o fresco dessa vez aqui, ó. Eu acho que ele fez mais sentido. Eu até tirei um pouquinho do contraste, ó. Deixei em 5. E aí eu cheguei nesse resultado aqui, ó, no Canva gratuito, tá vendo? Que interessante, ó. Então, ó. Tá vendo? No pós-produção a gente ganha bastante cor, ó, bastante vida. Eu posso vir até aqui e, por exemplo, aplicar um pouquinho mais de saturação. Ó. Dá pra me deixar uns 20%. Aí, ó. Ganhei mais cor, tá vendo? Mais vida e tudo mais. Acho que até o contraste, se eu aumentar, vai ficar melhor ainda. Vou deixar em 15, quer ver? Aí, ó. Eu gostei desse resultado aqui, ó. Então, mostrando pra vocês aí, ó. Tá vendo a diferença aqui, ó, das cores, troféu e tudo mais. Então, a gente chegou neste resultado aí, ó, no Canva gratuito, beleza? Então, para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.